Bom, agora são 8 horas e 14 minutos, voltamos ao vivo com o Folha no Ar, nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, Campos que tem tempo bom agora, neste momento, e previsão de 33 de máxima, 23 de mínima, faz 27 graus, sensação térmica já chegando a 30 graus. Dando uma conferida rapidamente aqui nas imagens das câmeras do Senzanet, na 28 de março, é que eu não entendi aqui, é que as duas pistas estão fechadas, é isso? A pista que... A princípio não era essa pista aqui que... já foi feita a fresagem aqui. E eu não estou entendendo que fecharam a pista que vai do sentido Pecuário, do sentido Beira-Valão, Penha. A pista contrária está passando agora por fresagem aqui. A gente confere ao vivo. A pista que vinha interditada, então eles mudaram hoje, é isso? Teve mudança. Deixa eu só voltar aqui com o Rodrigo Gonçalves e com o Dr. Rodrigo Carneiro, mas eu vou atualizar essa informação aqui rapidamente durante o programa. Tem aqui, inclusive, uma publicação do IMTT que hoje, mas orienta para quem vem da Baixada ou para quem vem aqui da Penha acessar de novo aqui a Arthur Bernardes, pegar essa avenida, prolongamento aqui da Saldanha Marinho, né, Caldas Viana, e seguir pelo centro. Agora, o que eu não entendi é que pela imagem aqui, no sentido Penha, agora sim, na matéria está aqui, a interdição será somente no trecho sobre o canal Campos Macaé. Os motoristas que seguem pela 28 de março para a Penha devem optar por acessar a Rua Barão de Miracema e a Avenida Doutor Nilo Peçanha, seguindo pela Avenida 28 de março, José Alves de Azevedo, Beira-Valão, onde será possível acessar novamente a 28 de março. Perfeito. Entendi. Se eu não conseguir explicar, mas eu entendi. É que está sendo fechado ali, está acontecendo a fresagem do asfalto ali, nesse trecho só, segundo a prefeitura, né, aqui sobre o Valão. Campos, Alves de Azevedo, no caso. Né, o Zé Alves de Azevedo, o Valão, né, ou o canal Campos Macaé. Mas a maquininha está fechando tudo ali, o caminhão também, mas é temporário, né? Depois volta, abre, libera, enfim. Tá complicado aí o trânsito hoje, hein? Sexta-feira, tenha paciência sobretudo. Recebendo o Rodrigo Carneiro, infectologista, subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção à Saúde. Já falamos aqui sobre a assistência multidisciplinar à população, LGBTQI, PNA+, a intensificação agora do trabalho, né, do combate à dengue com mutirões. Rodrigo Gonçalves, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco. A gente recebeu aqui o Dr. Paulo Irano mais ou menos uma semana falando sobre... Ele tinha adiantado para a gente já que Travessão seria o primeiro ponto a receber esse mutirão, agora no dia 9, foi ontem, né? Travessão foi também o lugar onde aconteceu... onde morava, né, a primeira pessoa que morreu com dengue aqui em Campos e também no estado desse ano, né, que é um idoso. E as atenções agora se voltaram à Travessão, mas a Travessão só foi o pontapé para essa grande força-tarefa que a Prefeitura vai fazer, envolvendo todas as secretarias, né? E aí eu queria perguntar ao doutor Rodrigo como é que foi essa ação em Travessão ontem. Eu vi que teve a participação de toda a comunidade, principalmente da escola. Vocês estão envolvendo a escola também nesse trabalho de combate, usando a tecnologia. Isso vai se repetir em vários outros pontos da cidade? Isso. Ontem, né? Então nós estivemos lá em Travessão e fomos muito bem recebidos. A escola, aliás, tem que deixar os parabéns também para a Prefeitura, para a Secretaria de Educação, a escola impecável, a área física da escola muito boa, que foi a nossa base para o mutirão. E a população também,
acolhimento da população foi muito bom. Todo mundo colaborando, abrindo casa para a gente poder entrar e assim, interagindo muito bem com toda a equipe, cientes da necessidade, da responsabilidade que todo munícipe tem. Então foi muito bom a travessão ontem, a gente conseguiu fazer uma visitação em praticamente em todo o travessão de Campos, e o único problema é que tinha um sol para cada um, que ontem estava, nossa, mãe, a Escola Municipal Albertina Venâncio. Isso, exato. Foi a escola que serviu de base para a gente. E qual que é a maior diferença que a gente está agora apostando na forma como vai abordar a epidemia de dengue em termos de prevenção? Bom, em tecnologia, a gente agora vai fazer o uso, então, o CCZ ele já tem lá os drones para fazer vasculhar, né, de cima os locais. Por exemplo, ontem nós identificamos uma residência com a caixa d'água, que o morador provavelmente ele ficou com medo, ela não devia estar tão bem encaixada, aí ele colocou um peso na tampa da caixa d'água. O que aconteceu? Esse peso, ela perdeu a convexidade, e aí ela passou então a acumular água, né? A água que batia ali era para escorrer por gravidade. Como ela formou ali a barriga, né? A água acumulou. Então o drone consegue identificar, e além disso a tampa não estava tão bem encaixada, tinha uma fresta de mais ou menos 5, 6 centímetros, suficiente para o mosquito entrar ali. Imagina, nesse calor, né, que está fazendo, chove e aquilo destapado, o mosquito ele poderia depositar tanto na água parada que ficou na tampa da caixa d'água, como dentro da caixa d'água. Então o drone identifica. Então a gente tem agora a tecnologia, e também o que a gente está apostando que foi excelente, que é pedir ajuda da educação para a gente abordar crianças e adolescentes. Por quê? Eles, inclusive, ajudaram a gente na panfletagem, os alunos. E os alunos, as crianças e adolescentes, é quem vai levar para casa a informação. Os adolescentes, principalmente, eles podem vasculhar o domicílio e ao redor. Então, a gente está investindo muito agora nisso, mantendo, né, o trabalho, principalmente dos agentes comunitários de endemia, junto das outras secretarias, para recolher inservíveis, ferro velho, borracharia, que são locais classicamente onde tem muito foco. A gente vai manter tudo isso, mas agora estamos otimizando, estamos aumentando, incrementando a tecnologia com o drone e apostando na força da educação para a gente conseguir conscientizar a população de que é preciso que cada um faça a sua parte. A gente viu, como o Cláudio falou, nós estamos com 5,2, né, nesse índice de infestação do Lira, né, e a gente sabe que é um índice considerado muito risco. Travessão estava dentro dessa área com um índice muito alto? Isso. A gente consegue, tem os mapas, né, mapa de calor, né, dizendo quais são as regiões que têm o maior índice de infestação. Aí o que a gente faz? Primeiro, os casos, quando o CCZ ele tem lá o índice de infestação, nós cruzamos a informação do CCZ com a informação epidemiológica de onde os casos estão acontecendo. Então, nós usamos essas duas informações para estabelecer quais serão os locais onde a gente vai intensificar as ações de prevenção. Um dos locais era a travessão. Então, a gente já colocou a travessão como o principal local, o primeiro local em que a gente faria uma ação mais ativa. E aí, isso tem a ver com a relação também com a morte que aconteceu? Pois então, não, a gente recebeu a confirmação 4 dias depois que a gente já tinha definido o travessão e que demos publicidade, né? Fomos informados pelo Laboratório Central, coincidentemente, uma infeliz coincidência do óbito, 4 dias depois. Então, a gente deu sorte em acertar também o local que primeiro receberia a ação das forças da prefeitura. E é importante também sempre destacar isso, da necessidade de ser algo intersecretarial. A gente precisa das outras secretarias, por exemplo, meio ambiente, que é quem vai intervir nisso tá o ferro velho aqui, ele também faz mal, quem pode intervir junto a algumas situações em que a saúde não tem como intervir. Então, é importantíssimo e fica o agradecimento a todos que estiveram lá ontem e continuaremos com essa estratégia dos mutirões. Agora, o
senhor fala em relação a esse... O senhor até chamou a atenção na reportagem da Prefeitura em relação ao número de casos. Cláudio falou que são 225, né, Cláudio? Você falou? Pela relação aqui, sim, 225 até agora anotados. Não sei se... Então, ou seja, nós temos aí... nós estamos 60 dias feitos num ano? Não, menos. Verdade. 31 com 10, 40 dias. 40 dias hoje. 40 dias nós já temos esse número de casos. Não era um índice que vinha sendo registrado anteriormente? Como é que não, é isso? então, só para vocês terem uma ideia, todo o ano de 2022, nós tivemos 211 casos de dengue confirmados. Então, nós em 40 dias, menos, né? Porque esse número, se eu não me engano, ele foi atualizado, hoje é sexta, foi na quarta-feira, se eu não me engano. Então, até quarta-feira, nós já ultrapassamos todo o ano de 2022. Então, só que nós já estamos alerta. Nós percebemos esse aumento já em janeiro. Né? Quando nós demos o primeiro alerta, foi até na reunião do gabinete de crise, porque a gente tem o comitê, como o Cláudio disse, da Covid, que agora o Covid tudo, não é o nosso problema. Aí a gente transformou. Certamente isso vai virar uma rotina, que é o gabinete de Covid e de doenças emergentes e reemergentes. A dengue é uma doença reemergente. Hoje a nossa preocupação em termos de vigilância maior está na dengue. Então, desde a reunião do gabinete, a gente já tinha identificado o aumento. A gente não pode, assim, aumentou em um intervalo muito pequeno, já dar o disparo, né, para as outras secretarias, para o Estado. A gente tem que esperar, ter certeza que a curva é ascendente. A gente leva ali 2 semanas observando o número de casos notificados. A partir do momento em que a gente percebeu uma tendência de alta, aí sim a gente faz o disparo para a população e para os órgãos competentes. E dentro desse índice aí que vem acontecendo de casos, já é possível identificar algum tipo de dengue mais específico que está atingindo, se é o 2, se é o 1? Então, nós já temos, né, as amostras, elas já foram enviadas para o laboratório central para fazer, então, a genotipagem, a identificação do tipo do vírus da dengue. Isso é importante porque os diferentes sorotipos, eles podem ter uma afinidade, por exemplo, por causar lesão em sistema nervoso central, outros causam mais hemorragia. Então, a gente conhecendo isso, aí a assistência médica ela pode se preparar melhor. A gente já enviou as amostras, está só aguardando o resultado do LACEN. Então não dá para saber ainda se Ainda não temos certeza. O último que circulou foi o sorotipo 3, talvez seja ele. Se houver, isso é importante porque se houver mudança, nós temos um maior risco de doença grave, porque a dengue tem aquilo, aumenta a chance de doença grave quando você faz infecções progressivas, né, infecções de repetição, principalmente por sorotipos diferentes. Então, assim, eu tenho visto, a gente tem aqui o Centro de Diagnóstico e Tratamento lá, o Jaime Tinoco, né, que fica ali... Esse é do pós-Covid. A gente tem o Centro de Referência da Dengue e o Jaime Tinoco, do saudoso Dr. Jaime, é o do pós-Covid. O que a gente fez? Como o Covid, pós-Covid, ele está com uma procura muito pequena e a gente está com a necessidade, né, da dengue, nós expandimos o Centro de Referência da dengue provisoriamente, até os casos diminuírem, para fazer, então, para dar um suporte maior à população. Então, agora ali está só com dengue funcionando. Onde que é? No anexo dos plantadores mesmo. Onde foi o CRD sempre, né? Isso, onde sempre funcionou o CRD, agora ele está maior. Está maior, que aí o Jaime Tinoco está ali também. Está ali também. O Jaime Tinoco hoje também está atendendo dengue. O doutor Luiz José de Souza já fala em alguns momentos... Aliás, Jaime Tinoco, desculpa, perdão, marido da nossa queridíssima doutora Beth Tudesco, que foi também da área do senhor na prefeitura. Ela foi subsecretária de... eu acho que no governo Mocaibe, no governo Arnaldo. Eu lembro que eu não estava em Campos, então deve ter sido. Eu não estava morando em São Paulo. O Jaime também foi na São Francisco também, secretário. Também, e o doutor Jaime Tinoco veio a falecer em função de ter contraído a Covid-19. Agora, o doutor Luiz José já fala que existem, hoje já daria para perceber a circulação do tipo 2 maior e o tipo 1. Isso então ainda não é... Não, a gente não tem a confirmação, né? A gente precisa da confirmação laboratorial. Então, isso depende da resposta. Mas internações já estão acontecendo?
internações já acontecem. O aumento do número de casos, ele vai vir a reboque, é lógico. A dengue, a gente tem que entender o seguinte: quem causa a doença mais grave é a resposta inflamatória do sistema imunológico à presença do vírus. Isso vai variar muito de uma pessoa para outra. Sim. Quanto maior o número de casos de dengue, a gente corre o risco de ter os quadros graves da dengue, e aí é mais ou menos como um Covid. Se a pessoa tiver comorbidades, aumenta a chance. Se for uma reinfecção, aumenta a chance. Então, quanto maior o número de casos, maior a chance de quadros graves. E a gente está falando de dengue, doutor, mas assim, Cláudio, né, Cláudio, você sabe falar das outras doenças provenientes Rapaz, da a chikungunya e zika. A zika também é complicada, mas a chikungunya, eu tive casos, né, de familiares próximos e, assim, ela é tão complicada. E aí que a minha bronca, porque a população não faz o dever de casa, eu não estou aqui para agradar ninguém, a gente não faz mesmo, né? A gente tem que falar a verdade, porque se a gente combatesse o mosquito para valer, a gente não tinha esse sofrimento. Aí você fala, mas por que você teve uma pessoa da família que pegou? Pode ser uma vizinhança, como é o caso da comunidade, do bairro, da localidade. Porque, e hoje Campos tem um problema gravíssimo, principalmente na área central. São muitos imóveis fechados, o que dificulta, mas como é que você vai entrar no imóvel fechado? Então, essa pessoa pegou chikungunya e ela, o nome já diz, né? Corcunda, envergada, essa coisa toda. E foram 2 anos de juntas doloridas e inchadas, punhos, principalmente os punhos e os pés, né? É uma loucura, né, doutor? Então, é a morbidade da doença. A dengue, normalmente, ela aquele quadro agudo, a pessoa fica muito grave e a maior parte das vezes se recupera completamente pós o quadro agudo. A chikungunya, ela tem essa particularidade, normalmente o quadro agudo ele é um pouco menos intenso que o da dengue, só que a morbidade da chikungunya ela é maior, porque faz essas sequelas que também são mediadas pelo sistema imunológico, né? O sistema imunológico vai combater o vírus da chikungunya e acaba, as substâncias produzidas, os anticorpos, eles também agridem, principalmente as articulações. E é isso, quadros arrastados, né, incapacitantes. Então, é um problema de saúde pública. E a zika, a gente não pode esquecer da zika, vocês vão lembrar, anos atrás a gente teve o problema lá no Nordeste, principalmente, isso, da má formação congênita secundária ao vírus da zika. Então, são 3 doenças e ainda, para piorar, existe a possibilidade de transmissão de febre amarela pelo Aedes aegypti. Ele não é o transmissor, né, o reservatório, o vetor habitual, mas ele tem essa capacidade. Então, problema é o que não falta, então, por causa do Aedes aegypti. Tem que combater o mosquito, não tem jeito, né? E aí é feito todo esse trabalho do mutirão que está sendo feito, mas o trabalho regular também continua acontecendo nos bairros, né? Continua. O CCZ ele tem um cronograma de visitação diária aos locais. Isso vai estar, mais uma vez, condicionado a as 2 variáveis, a infestação predial junto do número de casos, né? Então, quando nós somos notificados, a gente imediatamente encaminha para o CCZ essas pessoas que foram notificadas, da onde que elas são, para o CCZ poder estabelecer a sua estratégia. Já tem a próxima região que vai ser atendida? Tem. Quer dizer, na verdade, falta só definir se será Ururaí ou pecuária. Ururaí ou pecuária. São essas 2 que estão... A gente vai definir a parte logística para ir lá. Aqui na área central também, o doutor Paulo Irano falou que é uma área que também preocupa por causa, né, dos imóveis fechados. Né? Exatamente. São 1.500, pelo menos assim, de acordo com o levantamento da SES, são 1.500 imóveis abandonados na área central de Campos. Ou seja, não são nem imóveis são imóveis que estão abandonados mesmo, né, que não tem nenhum tipo de intervenção de ninguém nem aparece para poder... manutenção. Então, assim, é um índice muito alto. E a gente vive nesse cenário de chuva e sol muito frequente, né? Direto. A gente vive, né, Cláudio? Cláudio falou, hoje não tem chuva, mas... mas assim, a gente tá... E é um cenário propício. É período de chuva, né? E essa combinação sol e chuva é o pior para que a gente tenha essa infestação cada vez maior. Eu fico em casa vendo, às vezes, tá muito quente. Eu fico pensando assim, tomara que fique muito quente uns 3 ou 4 dias, que pelo menos quando tá muito quente, seca os reservatórios. Só que aí, nos últimos dias, acho que choveu na terça, choveu na quarta. Sim, e tem sido um volume grande. Grande. Né? Então, assim, muito provavelmente a gente vai ter ainda um aumento considerável de dengue na cidade. E com relação ao combate ao mosquito, basicamente cada um cuidar só do seu quintal. Mas se puder
orientar o vizinho, mas se não tiver contato com o vizinho e ver que a coisa está complicada, eu posso, por exemplo, doutor, porque aí você vai me dar uma ajuda e não necessariamente precisa saber exatamente o que fazer, porque é todo um comitê junto, mas o CCZ, que talvez devesse responder isso que eu vou perguntar, ou a postura, enfim, é o que você falou, todo mundo junto. Tem uma casa que você percebe que está fechada, não tem ninguém há muito tempo, e eu posso ligar para algum Sim. órgão, tem algum contato que eu posso denunciar, falar, o negócio aqui está... Então, todo mundo que tiver, que suspeitar, né, e principalmente tiver provas documentais de preferência de criadores de mosquito, pode entrar em contato com o CCZ. O número agora, eu passo para você no intervalo, eu não estou com ele aqui. Mas então, tem um número para a população entrar em contato para o CCZ fazer a avaliação. A gente sempre é aquilo, né? Depende, quando é um imóvel particular, nós não podemos, o poder público ele não pode entrar ali. O que nós podemos fazer, por exemplo, aí entra a nova ferramenta da tecnologia. A gente pode fazer, sim, um sobrevoo com o drone, identificando um local que seja de acesso do drone. O drone ele tem a capacidade de pulverizar ali o veneno. Então, se isso for possível, ótimo. Mas se não for possível, aí a gente vai depender do Poder Judiciário. Mas mesmo para poder pulverizar, é preciso ter a autorização? Não. A gente pode colocar identificando uma caixa d'água aberta, por exemplo. A gente pode colocar o veneno, ele não faz mal à saúde, né? Lógico, tem diferentes tipos de produtos e a gente pode já fazer essa intervenção. Entendi, já pode, então não precisa. Achei que até para isso precisasse de autorização da justiça. O sobrevoo e a identificação do foco, se for passível da intervenção ali, ela já pode ser feita, principalmente em um imóvel abandonado. Né? Agora, a intervenção direta, aí não, a gente não pode. E aí, só que o senhor falou, né? A preocupação que o Cláudio também já colocou aqui, é que, infelizmente, isso, muitas vezes, o problema está onde o drone não consegue ver e é necessária a intervenção humana, seja do morador, seja de um agente de Neemias. Exato. Né? O drone, ele basicamente, ele vai ver ali o telhado, né? A parte bem superior mesmo, mas lá para dentro vai depender, aí sim, da intervenção direta, essa é a principal, e aí a gente não tem como fazer sem a autorização judicial. Tem aqui o contato do CCZ, é o 981 73 0471. Eu vou repetir, 981 73 0471, que é o telefone do CCZ. Agora, é interessante poder aplicar o veneno. Eu não diria o remédio, né? Isso. E só uma dúvida, doutor, porque a gente sempre fica aqui e a gente vê, mas é porque tem uma piscina aqui com a água verde. O mosquito não gosta de água suja. Isso. A piscina, a gente acha que é sempre um grande vilão. A piscina, aquela água ali, quando fica parada há muito tempo, ela inclusive ela já tem o predador natural, tanto dos ovos e principalmente da larva. Então tem ali um besourinho, tem ali um pequeno artrópode que vai predar a larva. Então não é o principal local que preocupa. O que preocupa mais é aquilo a garrafa que ficou aberta, com a boca da garrafa aberta e acumula água no interior, as vasilhas, aqueles locais que tem uma quantidade de água e uma superfície em que o mosquito vá poder fazer sua ovoposição ali e que é renovável. Então a água também que fica parada muito tempo, normalmente esses predadores naturais eles já vão fazer o trabalho de predar as larvas. E é bom, a gente falou que ninguém tá mandando ninguém tomar conta da vida dos outros do vizinho, não, tá? Mas dá aquela olhadinha. Nesse caso pode. Nesses casos pode. Esse cara tem imunidade. Você que tá no prédio ali, tá olhando a casa do vizinho, tá vendo que tem problema, entre em contato. A gente tá. Nesse caso tem imunidade para tomar conta da vida do vizinho. É porque, na verdade, você vai se proteger, proteger a sua família, proteger o bairro, a cidade, mas proteger o próprio vizinho também. E a gente sabe que o mosquito ele tem um campo de voo muito um raio de ação muito alto, né? Muito grande. Por mais aí as pessoas falam assim, tem que botar fumacê. E não é assim, gente. Fumacê é controlado. É porque a gente tem que entender que tem todo
não é só o mosquito que ele mata, é um inseticida. Então ele acaba matando também outros insetos que ajudam na flora. Então, assim, é importante as pessoas acharem que não é só, bota o fumacê. Não é isso. Né? O Não fumacê, pode ser. e ele só tem ação para o chamado vetor alado, né? Isso. Ele não tem ação nenhuma para a larva, não tem ação nenhuma para o ovo. Então, é complexa, né, a abordagem da dengue. Você tem que ter, então, o agente presente, você tem o fumacê. Agora, tudo isso diminui muito a eficácia se nós não tivermos a adesão da população a essas medidas de prevenção. E aí onde a gente volta a falar do trabalho de educação que está sendo feito também. Né? E ontem eu vi que a ação foi na escola de Travessão, mas ontem toda a rede municipal de educação estava desenvolvendo ações dentro do planejamento de todo professor. Ele tinha que colocar ontem alguma atividade que fizesse esse tipo de orientação no trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti. Então foi muito bacana, porque não foi uma coisa que se restringiu só a Travessão. Né? Teve em Travessão, mas teve em todas as escolas da rede municipal. Doutor, então só acredito que o próximo mutirão já deve acontecer aí a partir de quando, mais ou menos? Provavelmente já nessa próxima semana a gente já vai estar indo ou em Ururaí ou na pecuária. Na pecuária. Pecuária é a minha área lá. É a minha região. Pergunta: por que não tem vacina contra dengue, zika e chikungunya? Contra zika e chikungunya, se eu não me engano, a gente ainda não tem nem nas fases iniciais experimentais. Talvez tenha alguma em fase ainda, fase 1 e bem experimental. A da dengue, existe uma vacina contra a dengue, só que essa vacina, a dengue tem essa particularidade que quando a pessoa tem uma infecção, ela hipersensibiliza, ela pode hipersensibilizar o seu sistema imunológico. E aí é uma teoria que diz que se eu tiver novamente a dengue, eu posso desencadear um gatilho do meu sistema imunológico que vai me fazer com que eu tenha uma dengue muito mais grave. Então, o que emperra um pouco a vacina é essa questão os testes demonstraram que quando eu vacino uma pessoa, eu posso aumentar o risco dela ter um quadro mais grave de dengue. Então, os estudos eles avançam e depois eles retornam. Sim. Exatamente por causa disso, dos sorotipos, os 4 sorotipos, e aí eu posso hipersensibilizar um paciente e desenvolver uma dengue mais grave. Diferentemente do coronavírus, no caso dessa genoma aí Covid-19, né, dessa versão Covid-19, a vacina já existia antes. Sim. Ela só foi alterada, porque a tuba da Terra plana fica, mas você fala lá porque tem a vacina para Covid, que fizeram a vacina com 4 meses, por que não faz a vacina? Uma coisa completamente diferente. Da teoria conspiratória do fim do mundo, do apocalipse. A complexidade que é para se fazer uma vacina, ela é muito grande, porque você tem que ter total conhecimento da estrutural do micro-organismo que você quer propor a vacina, você tem que ter conhecimento da interação desse micro-organismo com o sistema imunológico, a evolução da doença e por aí vai. Na dengue, assim, resumindo, a gente conseguiria, seria uma forma de implementar a vacinação se eu conseguisse fazer sorologia de toda a população que seria vacinada para saber se ela já teve contato ou não com o vírus da dengue. Em termos de saúde pública, a gente sabe que isso é praticamente impossível. Então, esse é o principal motivo da vacina da dengue, ela atrasar, demorar a ser usada em grande escala. Com vacina, vamos para o intervalo e volta. Destaque mais, doutor, sobre a questão da dengue. Reforçar para a população, Sim, ajudem. sim. Vocês irão se ajudar, vai diminuir o número de casos e nós estamos então com essas estratégias todas para tentar diminuir a dengue no município, contando sempre então agora com educação, ajudando a gente a informar, a educar melhor ainda a população. Inclusive, tem algumas perguntas, a Verônica Barreto perguntando se boa. Continua sendo referência. Os plantadores é a referência de internação, é isso que o Dr. Luiz José já comentou. A gente inclusive já está avaliando a expansão dos leitos, mas a gente não está ainda, tem leito disponível, os leitos não estão lotados. E a gente pode dizer que já vive um surto da epidemia? Essa definição a gente tem que sempre estar refazendo contas, né? É um cálculo que não é tão simples. Agora, na prática, o que a gente já pode afirmar é 99,9% de chance de nós termos uma epidemia.
tá? A gente vai refazendo as contas, talvez a gente já consiga classificar como uma epidemia. Mas isso é semântica. Isso não vai mudar. É a forma de entender. Exato, isso não vai mudar a nossa forma de ação, né? Nossas estratégias. Então, os casos estão aumentando vertiginosamente, estamos preocupados. Quando a gente tiver já o critério de epidemia, a gente vai passar assim, sempre a usar o termo estamos em uma epidemia, mas se ainda não estamos, nós iremos para a epidemia com certeza. Então, isso não é esse o motivo que deve embasar a nossa ação. E nem se é o tipo 1, se é o tipo 2, se é o tipo 3. Isso só vai orientar a questão... Isso é uma informação técnica para mais. Poder, né, mas no final das contas, a preocupação é combater o foco, combater o mosquito Aedes aegypti, e isso todo mundo tem que toda a população tem que participar. O mosquito tem uma horazinha de atacar mais, que é finzinho início da manhã, finzinho da tarde. Isso, início da manhã, assim, quando a gente brinca, né, que a temperatura, ele é um mosquito que não gosta de se expor ao alto calor. Então, é isso. Normalmente as primeiras horas e principalmente final da tarde. Assim, a gente poderia falar ainda sobre isso rapidamente, sobre a questão de sintoma, que ele se confunde muito, né, com outros sintomas, mas o básico assim, da pessoa já ter que buscar atendimento, eu acho que é em que momento? Então, quando que você deve ir buscar atendimento? Os sintomas são aqueles que a maioria da população já conhece, que é a febre de início súbito, com dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, perde o apetite e uma prostração importante, aquele paciente que não quer sair da cama, que fala, parece que um trator passou em cima de mim, que ele sente muita dor. Você deve sempre se hidratar. O principal fator de melhora de prognóstico é a hidratação. Então, a partir do momento que você está com esses sintomas e, por exemplo, começa a vomitar, não consegue se hidratar, você deve procurar assistência médica. Ou você está conseguindo se hidratar, você está tomando o seu analgésico, o seu antitérmico, preferencialmente a dipirona, e depois de 24, 48 horas eu não estou melhorando ou estou piorando, também é o momento de você procurar assistência médica. E lógico, se você tiver uma piora rápida do seu estado geral, né, não estou conseguindo sair da cama de tanta dor e prostração, tem que ir procurar o auxílio médico. E só reforçando também, gente, e agora voltando à questão dos agentes, todos os agentes são identificados com QR Code, não é isso? Para que as pessoas possam identificar um crachazinho com porque algumas pessoas têm essa questão de resistência de deixar entrar, né? Acaba com isso, pelo amor de Deus. Porque às vezes você no detalhe que a Aedes aegypti vai lá proliferar, né? Eu já falei aqui uma vez que foi no quintal da casa da minha avó, tinha uma casquinha de ovo. Uma casca de ovo que estava lá virada. E ninguém ligou para aquela casca de ovo, porque achou que, né? É que a pessoa coloca nas plantinhas, ovo é bom porque tem cálcio, né? Você sabe? Então, eu não sabia. Eu sei que tava lá. Só que para ela fazer efeito leva 60 anos. Na verdade, na casa da tia-avó, né? Tava lá a casca de ovo lá e com água. Então, assim, as pessoas às vezes pensam num pratinho, pensam numa coisa, às vezes num pote que tá lá do cachorro no canil que às vezes deixou dentro do canil. Já aconteceu também na casa de um primo dele. O canil tava com problema, ele fechou o canil e deixou o cachorro solto no quintal. Quando ele foi ver a água do cachorro dentro do canil, ele não tinha tirado. E foi lá que estava o foco. Então, assim, são detalhes às vezes que a pessoa a entrada do agente ajuda muito nessa identificação. Então é importante todo mundo abrir sua casa aí para que todo mundo... Eles têm a expertise. Exatamente. Eles já vão nos locais. Todo mundo tem que estar atento, mas deixar o agente entrar também é Quer muito ver importante. uma dica? O senhor confirma, por favor, meu caro Rodrigo Carneiro. Eu uso muito, porque eu tive hemorrágica, a dengue hemorrágica. Foi muito complicado, porque aí é aquela história. É outro patamar, como diz aquele menino lá do Flamengo. A partir dali, eu criei um hábito de usar repelente em casa. Mas todo dia. Tomou banho à tarde, eu passo o repelente nas pernas, porque o bichinho danado. O repelente é mais uma arma, né? Para a gente conseguir, para diminuir a chance do mosquito picar e transmitir. Como o uso de tela, né? Principalmente quem mora em locais onde você sabe que sempre tem muito mosquito, então o uso da tela também ameniza. É multifatorial realmente o combate à dengue.
O negócio é combater. Então vamos lá. São 8h48, 1 minuto e meio de intervalo contado, só para a gente fechar aqui o programa e falar sobre esse aumento da cobertura vacinal contra a Covid-19 e a vacina ambivalente? Bivalente. Dia 28 de fevereiro deve começar a distribuição. Como é que está aí a programação, a preparação também da subsecretaria no sentido de aplicar essa dose? E eu vi uma notícia essa semana de 5ª dose de reforço. Daqui a pouco o senhor fala, por gentileza, é o tempo só da gente respirar aqui bem rápido e voltar para continuar conversando com o doutor Rodrigo Carneiro, infectologista, subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção à Saúde do município de Campos. O programa que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Possui um familiar acamado e debilitado.